Oi, gente. Hoje eu quero falar a respeito da difícil decisão, né, de ir ao hospital quando se está passando por algum problema de saúde que não tem relação com o Covid, né? Isso aconteceu comigo, né? Essa madrugada, meu filho começou a apresentar uma dor na região lombar. Inicialmente considerou que era muscular, porque tinha feito atividade física, e essa dor durante a madrugada ela foi aumentando, né? Evoluiu para uma dor abdominal com enjoo, e eu imediatamente suspeitei de que fosse renal, alguma crise renal, que ele nunca teve, mas enfim. E veio então o momento da gente pensar que era hora de ir ao hospital, né? E eu quis trazer essa situação porque eu acho que é alguma coisa que qualquer um de nós pode passar nesse período, né, de pandemia e de quarentena, e que parece simples, mas a decisão é uma decisão difícil. Inicialmente, quando eu conversei com ele, né, que seria importante então que a gente esperasse amanhecer para ir para o hospital, ele ficou muito reticente e resistente, porque eu iria levá-lo, obviamente, e ele não queria ir, porque pelo medo, né, de se expor e de me expor ao vírus. E por um momento eu aguardei para ver como é que a coisa ia evoluir, mas a dor persistia, e aí eu tentei contato com uma amiga que é médica. Naquele momento não consegui falar. Logo depois uma outra médica também muito querida me ligou, e eu expliquei a situação e ela falou para mim: Soraya, tem que levar, né? Não dá para resolver em casa, parece mesmo uma crise renal, e vai ter que fazer exame de sangue, de urina, de imagem, e ficar em casa é um risco maior do que ir ao hospital. Na hora eu pensei, é isso, né? Logo depois chegou a mensagem da minha outra amiga médica que me orientava a mesma coisa, né? E eu falei, bom, vamos. É claro que a gente vai pressentindo, né, o inimigo em toda parte, mas a experiência que eu tive foi muito curiosa, assim, porque assim que cheguei no hospital, eu levei em Jacarepaguá, no Rio de Dó, e quando chegou lá, logo de entrada, você já tem ali uma triagem rápida na porta, que já te encaminha ou para emergência, né, para as pessoas que estão com sintomas, né, do Covid-19, ou para uma outra emergência onde você não fica em contato com as pessoas que supostamente, né, estão com sintoma. É claro que você está num hospital, é claro que você tem a sensação o tempo todo de que você não pode tocar em nada, que não pode encostar em nada, mas ao mesmo tempo aquilo ficava para mim, né? Ficar em casa, dependendo do que seja, né? Muitas vezes você assume um risco maior do que ir ao hospital. E quando eu conversei com a enfermagem, né, que fez a triagem e que depois deu um super apoio ali para ver como é que ele estava, se ele tinha melhorado, e depois falando com a médica, né, uma coisa que está muito clara, né, e que é uma resposta ao medo que todos nós temos, né, de pegar a doença, é que nesse momento, assim, algumas pessoas estão evoluindo em risco em outros problemas de saúde, né,
e muitas vezes passando da hora de buscar ajuda, né, no hospital, é, por medo de se contaminar ou por medo de achar que, enfim, que não vai conseguir atendimento. E depois, quando eu fui agradecer, né, as pessoas que me ajudaram, a doutora Karima e a doutora Simone Duarte, as duas, né, me fizeram perceber a importância da gente entender que, ainda que seja uma pandemia, ainda que o hospital seja um lugar de alta contaminação, né, em alguns momentos, né, o problema que a gente está apresentando pode necessitar de que se tenha essa atitude de ir ao hospital, né? E por que que eu decidi falar disso num vídeo? Porque eu tive a experiência de perceber que os hospitais também, de alguma forma, estão buscando separar, cuidar, né, para que essa contaminação, assim, não aconteça, né? Álcool gel, tinha álcool gel por todo lado, né? As orientações também de proteção, todas as pessoas que estiveram em contato conosco, todos de máscara, né? Todos com proteção. E eu queria deixar essa mensagem, porque depois disso, conversando com mais duas amigas, assim, eu ouvi relatos de pessoas que, por medo de ir ao hospital, acabaram aguardando demais e agravando, né? E, enfim, tendo que ir numa condição sem poder escolher para qual ir ou ir com alguma tranquilidade. Então, acho que isso é um desafio desse tempo também, né? É algo que a gente, então, percebe, né? E nesse momento, aproveitando esse tempinho do vídeo, eu gostaria muito de agradecer a todos os profissionais de saúde, porque enquanto eu estava lá, né, com o meu filho, eu estava pensando, caramba, nós estamos aqui porque a gente tem que vir, né? A gente tinha que estar aqui para resolver a situação. E essas pessoas, né, que estão aqui nos atendendo com tanto respeito, com tanto profissionalismo, com tanta competência, com tanto cuidado, e certamente cada um desses pensando nos seus familiares que estão em casa, pensando no risco que cada um ali sofre, né, de se contaminar. Então, é uma situação que a gente realmente precisa. Eu falei várias vezes, muito obrigado, porque é de uma gratidão mesmo. Primeiro porque num momento de dor, de dificuldade, de tensão, de apreensão, receber alguém, né, que te acolhe, que te diz vai ficar tudo bem, e principalmente nesse momento que tudo parece tão ameaçador, é realmente muito importante. Então, se você, né, está sentindo alguma coisa que você considera assim que preocupa, que não está melhorando, né? Se é alguma coisa que você não consegue uma consulta, né, uma teleconsulta, uma telemedicina, se é uma situação que em outro momento você já teve e buscou o hospital, né? Se é alguma coisa que pode implicar em algum risco, não duvide, vá, né? Vá buscar, porque os hospitais, pelo menos esse, eu tive notícia de outros, né? Tem destinado um espaço para quem não está com sintoma de Covid e precisa, né, de alguma forma de uma assistência médica. Eu me surpreendi. É claro que, né, eu e meu filho vamos estar em quarentena, mais ainda, já estávamos, mas enfim, agora com mais cuidado ainda, nem na rua iremos para supermercado, para nada, né? Mas eu fiquei muito tranquila
de perceber que numa necessidade de urgência, né? Às vezes um tombo, que a gente fica, ai meu Deus, então e agora que não tem hospital? Tem hospital para o atendimento, né? E tem com alguma segurança. Isso é interessante colocar, né? A gente tem, obviamente, uma doença gravíssima que a gente precisa fazer de tudo, né, para evitar, mas existem algumas possibilidades de prevenção, né? Que é a máscara, que é o álcool gel, que é evitar ficar tocando nas superfícies, sentando nos lugares, mas enfim, a gente consegue de alguma forma ter o atendimento, já estamos em casa, ele já está medicado e eu fiquei muito grata a essas médicas que me orientaram, a médica que nos atendeu, a todo o corpo lá de enfermagem, técnicos de enfermagem, a menina da recepção, o moço da segurança, enfim, todos ali, né, sentindo certamente diariamente a mesma insegurança, né, que nós sentimos inicialmente, mas cumprindo, né, com muito carinho o papel de cada um. Então, eu queria deixar o registro dessa vivência, porque para mim foi importante, e para o meu filho também, ouvir, né, de alguém, vá, porque o ficar em casa pode ser mais arriscado do que estar num hospital num momento, né, diante de uma situação que agrava e que realmente necessita do aparato, né, hospitalar. E isso é uma coisa para a gente refletir, porque os médicos já sabem, né? Um dos efeitos colaterais da pandemia é que as pessoas com medo, né, de se contaminar, obviamente, estão perdendo o time, né, da hora de buscar o hospital. Então, algumas pessoas com angina, né, com dor no peito, que pensa, não vou porque posso me contaminar, acaba infartando em casa, né? Pessoas que estão com sintomas, às vezes, que não tem nada a ver com a Covid, mas que não tinham antes, preocupados, pessoas, às vezes, que fazem pico hipertensivo, enfim, descompensa o diabetes e tenta resolver em casa quando, na verdade, era alguma coisa que necessitava a busca, né? Assim como os exames, né? Que muitas vezes a pessoa precisa fazer e decide não fazer com medo de se contaminar. Então, eu acho importante que a gente entenda que sim, é uma pandemia, sim, precisamos estar em quarentena, sim, há perigo, mas às vezes, né, não buscar atendimento, a gente incorre num risco maior. Eu espero ajudar com a minha experiência. Obrigado, boa noite.